Deixa o computador. Beleza. Já vou ver se disponibilizo ainda hoje. Vou gravando e disponibilizando, porque senão depois vai ficando complicado. Obrigado pela lembrança. Então, o objetivo dessa aula é que a gente entenda o sistema monetário, né? O que é o sistema monetário e como ele funciona. A gente aqui não vai, isso aqui não é economia monetária ainda, mas é um preâmbulo, é algo que é importante para as pessoas no meio comum entenderem como funciona o sistema monetário e como ele influencia na economia de determinado país ou de determinado lugar, né? E quer dizer, como é que isso funciona em termos de contribuir ou atrapalhar a economia de uma nação, de um país, enfim. E é por isso que, nesse momento, a gente, mesmo sendo uma matéria aplicada ou destinada a não economistas, que a gente vê com um pouco mais de detalhe, mas nada muito aprofundado. Existe no curso de economia uma disciplina chamada economia monetária, que vai estudar isso, uma disciplina só para estudar isso que a gente vai ver hoje nesse capítulo, né? A economia monetária, ela tem uma peculiaridade, como tudo que a gente viu até agora, que ela é vista de maneiras distintas por clássicos e por keynesianos, né? Ortodoxos e heterodoxos, os economistas clássicos, eles veem a economia de uma maneira diferente dos economistas keynesianos, a economia monetária, né? O ponto de vista desse livro, desse conteúdo, ele é sempre um ponto de vista mais clássico, tá? Não traz questões a respeito dos pontos de vista keynesianos. Eu depois trago para vocês, como eu fiz da outra vez, os elementos que são contraponto a partir de uma outra matéria, assim, a partir de um outro material, para que vocês possam compreender melhor esses elementos que são mais próximos da teoria, né, de Keynes. Também a ideia, então, é que a gente entenda um pouco o que é moeda e como a moeda interfere ou não na economia, né, no sistema econômico, no bem-estar social das pessoas. Tá? Para isso, normalmente se tem uma lógica ou se parte de um estudo da história da moeda, de como ela surge. E por que é importante que a maioria dos livros fazem esse estudo e trazem esse papo de como funciona, ou de como surgiu a moeda na história da humanidade? Porque o surgimento da moeda dá bem a noção do que ela representa. Né? A moeda, ela serviu para que eu vou tentar trazer isso historicamente com uma única frase ou uma única oração, dizer o seguinte: olha, a moeda ela surgiu para que as trocas fossem feitas com uma única base, mas que servissem para produtos distintos, para produtos diferentes. Tá? É claro? Ficou claro isso? Então, as trocas, qualquer tipo de troca, né? Qualquer tipo de negócio realizado ou transação de trocas de bens, ela pode ser feita a partir de uma única base, sem necessariamente ser pelo bem específico para o qual eu estou querendo trocar. Tá? Então, é como se assim, é como não, né? As pessoas trocavam tudo, uma coisa pela outra, trocavam os seus produtos, os seus bens, as suas produções, que eles tinham em excesso, por algo que eles demandavam, mas não tinham, com pessoas que tinham algo em excesso que não demandavam, que estava sobrando, e essas trocas eram feitas de maneira direta, de produto para produto. Mas, por vezes, não era fácil de encontrar essas pessoas. Não era fácil de encontrar pessoas que quisessem trocar o que eu tenho de oferta para o que eu preciso como demanda. A pessoa que tem para me oferecer não queria o que eu tinha para ofertar. Então, precisava envolver uma terceira pessoa que tivesse bens que interessassem aquela primeira pessoa, que pudesse intermediar isso a partir de um escambo mais complexo e não um escambo direto entre o A e o B. Precisava de um C que tivesse o produto que interessasse a A para que atendesse as demandas de B e houvesse uma troca. E essas complexidades passaram a gerar mais a demanda por mais pessoas. À medida que a sociedade foi se tornando mais complexa em termos de
de necessidades de bens e serviços, ela passou a ficar, o processo de troca passou a ser mais complexo. E aí, por isso, a moeda veio como uma maneira de unificar isso, dizer o seguinte, olha, vamos todo mundo padronizar os termos de troca numa determinada linguagem. Que linguagem é? Vamos escolher um bem e tudo passa a ser relativo a esse bem. Né? O valor de tudo passa a ser relativo ao valor desse bem. Então, o que se escolheu em dado momento, inicialmente, a história diz isso, sem muita relevância, só muito mais como uma questão de curiosidade, foi o sal. Né? Como tudo, o sal era um bem que todo mundo demandava, ou todo mundo não, mas tinha uma demanda muito, muito ampla em termos de alcance na sociedade, praticamente todo mundo queria sal, o sal passou a ser referência como unidade de valor. Né? Então, todo bem que fosse negociável era avaliado em sal. Né? Então, eu tinha um saco de feijão, valia 10 quilos de sal, era o quilo do sal. Né? Quanto é que vale seu saco de feijão? O mesmo que 10 quilos de sal. Eu tenho uma vaca, quanto é que vale uma vaca? Vale 20 ou 100 quilos de sal. Então, tudo passou a se ter uma única unidade de valor. Tá certo? E essa unidade de valor passou a ser representativa até para os escambos diretos. Eu passei a ter uma noção muito clara. Se eu quiser trocar a minha vaca num saco de feijão, eu sei quanto é que vale o saco de feijão e eu sei quanto é que vale minha vaca numa unidade padrão que podia ser negociada, que era o sal. Né? Então, é esse o objetivo. Assim, esse foi o surgimento da moeda. Só que quando isso surgiu, isso passou também a fazer diferença direta na sociedade, no sentido de criar elementos que interferem diretamente na economia. Né? E por quê? Porque essa relação de troca de bens em excesso de oferta, ou que gere demanda, é o que é o elemento da economia. É o que faz girar a economia. Né? Quando eu passo a ter um elemento que representa isso, né, eu passo a ter um elemento que interfere diretamente na quantidade e disponibilidade desses bens e dessas possibilidades de negócio. Então, passou a interferir diretamente no que a economia sempre tentou estudar ou normatizar, que é a relação entre a escassez de recursos e a possibilidade de adquirir. Conseguem perceber que o surgimento de uma moeda interfere diretamente nessa relação de escassez? Se a escassez é a falta de produto e pode ter mais produto quem tem mais moeda, né? Entrar com moeda no mercado passa a interferir diretamente nessa relação de escassez. E isso gera todo aquele problema que a gente viu, toda aquela complexidade que a gente viu no ciclo da aula passada. Né? Quando eu insiro esse elemento, eu passo a interferir diretamente em toda a complexidade daquele círculo. Né? Do ciclo, do ciclo, né, de produto e no ciclo no ciclo de bens e serviços e no ciclo de riqueza. Tá bem? Então vamos lá, vamos começar a ler os textos aqui, as observações, e tentando fazer os comentários e associar o que a gente viu ou que vocês viram no livro. Né? A Vitória, ela diz o seguinte: um ponto interessante do capítulo é o exemplo de como as vítimas dos campos de concentração nazistas utilizavam bens como moeda, onde poderiam trocar algo que conseguiam e não lhe tinham serventia por algo que outro prisioneiro tinha, e que outro tinha maior preferência. E também como o cigarro passou a se tornar moeda corrente. O exemplo que o livro traz é que uma camisa custava aproximadamente 80 cigarros. Este é um exemplo de moeda fiduciária que, ao longo da história, foi muito utilizado por diversos povos em vários contextos. A gente vê que esse tipo de moeda, isso é muito utilizado, né, nas economias informais até hoje. O cigarro é uma moeda muito, muito utilizada, foi muito utilizada há pouco tempo, como outras drogas são, em presídios. Né? Então, qualquer presídio do país as drogas são moedas, né, que circulam. Mas um fato muito interessante, e que talvez quem tem interesse nesse tema, né, possa
querer se aprofundar mais, né? Bom, é um tema que tem a ver com empreendedorismo, é um tema que tem a ver com empreendedorismo social, né? Principalmente com empreendedorismo social, mas com ações de incentivo a esse tipo de situação e com finanças também. Eu não sei se vocês já viram falar em moedas sociais, que algumas comunidades têm criado. Vocês já ouviram falar nisso? Alguém já ouviu falar? Hã? Já sim, professor. Já, né? Economia solidária também, economia circular também. Exatamente. Economia solidária. Dentro desse processo de economia solidária, dentro dessas criações de regionalização dessas economias de comunidades mais carentes ou comunidades que precisam de mais apoio, uma das técnicas que tem sido, uma das ferramentas que tem sido utilizadas é a criação de moedas de circulação interna nesses grupos, né? E isso tem gerado um impulso, isso tem agregado muita riqueza à economia interna, porque tem vários fatores que interferem nisso. Por exemplo, né? Bom, explicando rapidamente como funciona. Então, essa lógica é a lógica do cigarro, né? Então, vamos imaginar, você está no presídio, todo mundo consome cigarro, quer dizer, todo mundo, a grande maioria consome cigarro, então passa a ser moeda de troca e aí as coisas passam a valer um cigarro. Se você pega uma comunidade carente, onde há pessoas que precisam de recursos, mas naquela comunidade carente também há pessoas que são microempreendedores, que, cara, o cara da quitanda, o cara do mercadinho, o cara da padaria, o pedreiro que faz o serviço outro ali dentro da própria comunidade, as pessoas que trabalham para dentro da comunidade, né? E se as pessoas que vivem na comunidade contratarem as pessoas ou comprarem das pessoas que moram dentro da comunidade, você vai fazer com que a riqueza circule dentro da comunidade. Então imagina o seguinte, se um cara que mora na comunidade tem condição de comprar 1 quilo de feijão por mês, numa comunidade carente, se ele tem condição de comprar 1 quilo de feijão por mês, se ele compra 1 quilo de feijão por mês na quitanda da comunidade, ou se ele compra 1 quilo de feijão por mês num grande supermercado de uma rede de supermercados, para onde vai a riqueza que ele gerou? Para onde vai, dentro daquela lógica do valor agregado, né, do PIB, para onde vai esse PIB? Né? Ele consumiu, isso vai contribuir com o PIB do país, ótimo e tal, mas, cara, eu vou comprar do Carrefour, isso vai gerar recursos que vão ficar no Brasil, que vão ser PIB do Brasil, mas que no final, na balança comercial, esse dinheiro vai para fora do país. Né? Os lucros do Carrefour, o valor que foi agregado naquele serviço, boa parte, nada vai ficar ali naquela comunidade, nada. Por quê? Porque a riqueza não é distribuída de maneira uniforme. Apesar do recurso ter sido consumido por esse cara que está na comunidade, quando ele gasta no ciclo de produto, o produto que ele está fazendo girar está fora da comunidade. E aí o que pessoas fizeram nessa lógica de empreendedorismo social? Criaram moedas internas para a comunidade. Então, sei lá, cria uma moeda chamada, uma moeda eletrônica, um cartão, qualquer coisa, é muito simples de se operacionalizar isso, chamado, sei lá, X, né? E diz o seguinte, olha, há uma paridade entre o X e o real, mas você pode comprar em X aqui dentro da comunidade, beleza? E as coisas em X são mais baratas do que as coisas em real. Então, se o cara vende, obviamente que é um processo de convencimento, né? Se eu preciso convencer quem vende a vender em X um pouco mais barato do que em real, para que vale a pena o cara optar por comprar em X. As pessoas precisam trocar reais por X para poder comprar mais barato, então aí você começa a circular a moeda, só que ela vai começar a circular ali dentro. E eu preciso de alguém que tenha fomento em dinheiro para emprestar e comece a fazer pequenos financiamentos em X também, entendeu? Olha, eu sou como é que é? O microempresário tem uma oficina de confecção e faz consertos de roupa. Eu quero ampliar, eu quero comprar 2 máquinas e fazer um puxadinho aqui. 2 máquinas de costura, fazer um puxadinho aqui para poder ter mais gente, contratar mais alguém. Se eu tiver um agente de fomento para microcrédito, para esse tipo de ação, que é normal, é comum você encontrar, essas pessoas precisam emprestar em X.
Então, eles vão prestar, sei lá, R$ 2.000 como crédito, como microcrédito, em X, que eu só posso consumir com as pessoas que moram na comunidade e comprar material de construção com pessoas que moram na comunidade, de empresas de material de serviço que moram que estão na comunidade. Enfim, eu faço girar dentro da comunidade esses recursos e a riqueza vai sendo gerada dentro dessa própria comunidade e o dinheiro não sai, né? E aí passa a ser mais vantagem para quem tem fonte de renda de fora da comunidade, converter parte da sua renda em X para que essa comunidade, para que esse dinheiro circule ali internamente. Essas experiências a gente tem em algumas comunidades do Brasil. A primeira maior experiência foi feita numa comunidade em Fortaleza, e o sucesso disso foi muito bacana. Depois vocês podem dar uma pesquisada, tem algum material, se alguém tiver curiosidade de ler alguma coisa sobre isso, tem uns artigos, é um projeto da Universidade Federal da Bahia, que trabalha com essa perspectiva, né? Muito bem. Então, a gente vê que não é só em tese, né, essa lógica do cigarro se tornar uma moeda, que isso tem uma aplicação, uma implicação prática bem relevante aqui, que pode ser aplicada de maneira a fazer com que a economia melhore, cresça e possa ser mais bem distribuída, né? Professor? Oi, pode falar. Queria fazer um comentário. Eu estou fazendo uma disciplina chamada Formação Econômica do Brasil, e esse fator de a riqueza ser sempre exportada é um problema que aparentemente existe no Brasil desde sempre, desde a colonização. O que era produzido aqui em açúcar, que era fortunas e fortunas, sempre ia para fora, e isso impediu bastante o crescimento do país, de modo geral. Dentre infinitos motivos, né? Mas eu acho que é interessante, tipo, desde sempre até hoje, né? Tá essa questão aí. Cara, e aí eu vou te falar uma coisa. Eu não estou falando isso para que o mundo volte atrás, né? Mas essa lógica é uma lógica que segue o modelo econômico clássico, né? Provavelmente você está estudando lá com o Celso Furtado, né? Assim, o cara deve estar utilizando como literatura o Celso Furtado, que é o padrão. Ele não também. sei se é isso também, Ele né? é um dos dois principais. Porque o Celso Furtado, que ele é o cara que tem essa visão mais genial sobre a história da formação econômica brasileira. Ele era um desenvolvimentista, né? Então ele tinha esse aspecto crítico mesmo. Mas o modelo clássico, ele não tem nada contra isso, sabe? Esse modelo clássico de economia, ele vê essa relação de para onde vai o recurso, para onde ele vem e tal. Não é problema. O problema é que, assim, se esse recurso vai para fora no lucro, não interessa, porque o capital de investimento está vindo para cá. É essa lógica. Mas isso tem efeitos graves, né? E tem efeitos graves, inclusive, porque existem ciclos de vida e ciclos econômicos, que os clássicos não enxergam isso de uma maneira... Não é que não enxergam, os clássicos não dão importância para isso. Então vejam a lógica, essa lógica da gente... quando a gente fala da economia interna, né, dentro de uma... Às vezes eu fico fazendo gestos com as mãos e a câmera não aparece, né, e aí é bom porque não fica parecendo que eu falo com as mãos, igual o italiano. Mas essas economias menores, né, menores não, internas, quando a gente gera produtividade interna e riqueza interna, a diferença entre clássicos e desenvolvimentistas é que, ou liberais, ou neoliberais e desenvolvimentistas, é que os desenvolvimentistas acham o seguinte: olha, vale a pena a gente pagar mais caro por um produto produzido aqui dentro, porque esse mais caro é nosso. É melhor do que pagar mais barato por um produto consumido lá fora. É isso que pensam os desenvolvimentistas. Porque é mais caro agora, mas a partir do momento em que a gente começar a consumir o que é nosso, mesmo sendo mais caro, a gente vai desenvolvendo a indústria e vai fazendo com que daqui a pouco esse produto seja tão competitivo lá, como os produtos lá de fora, ele vai ser mais barato. O clássico fala assim: não, cara, a gente não tem que se preocupar com isso. O mundo inteiro produz isso de uma maneira muito ampla. As cadeias globais de valores, o que a globalização trouxe para a humanidade foi um avanço gigantesco, que fez com que fluxos de bens e produtos pudessem transitar, né? Bens e produtos podem transitar através do mundo inteiro, e faz com que eu tenha acesso
os melhores produtos do mundo, assim como os americanos têm, como os europeus têm, né? Quer dizer, então você em qualquer rincão do mundo, você mesmo na nossa floresta aqui, na nossa selva, nesse fim de mundo que é a América do Sul, e é assim que nós somos vistos pelo mundo inteiro, não achem que somos ocidentais, né? Não achem que o mundo ocidental, quando briga com a Rússia, nos inclui nisso. Nós não somos ocidentais, nós somos latinos, né? Então, mesmo a gente aqui, que não somos ocidentais, nós somos latinos, hoje em dia, por conta da globalização, a gente consegue ter acesso a todos esses produtos. Em contrapartida, a globalização ela criou uma lógica que ela é perversa, né? Que é, olha, a gente pode, tudo é muito mais fácil, o bem-estar das pessoas ele aumentou e ele cresceu muito, né, por conta desses elementos, porém, o fluxo de capital, de bens e serviços e tecnologias, ele é livre, ele vai para qualquer lugar. O de pessoas, não. Né? Então, eu, quando consumo alguma coisa aqui, eu mando meu dinheiro para fora. O cara, quando consome alguma coisa na África, os maiores investidores áfricos, as pessoas mais ricas lá de Botsuana, as pessoas mais ricas do Congo, elas podem botar todo o dinheiro delas no mercado de capital americano, podem botar todo o dinheiro delas no mercado de capitais da União Europeia, em qualquer um deles, em Londres, em Frankfurt. Isso é livre. Né? Eles investem em bolsa na China, em Hong Kong, e o fluxo de dinheiro vai para todo lado. Essas pessoas, elas podem sair do Botsuana, elas podem sair do Congo, as pessoas podem sair atrás desses recursos? Não. Então, quando você tira o recurso desses países, quando você leva a riqueza desses países em investimento, porque os investimentos estão sendo feitos lá fora, e vem para a gente só o consumo, a gente manda a grana para fora, recebe pouca tecnologia, recebe só o produto pronto, e a gente não pode mandar as pessoas atrás do recurso. Porque se a gente tivesse a possibilidade de dizer o seguinte, olha, beleza, a minha grana está sendo, eu estou mandando minha grana para Palo Alto, estou mandando minha grana para o Vale do Silício, ali para São Francisco, eu estou mandando minha grana quando eu compro equipamentos acabados lá. Mas se eu quiser ir trabalhar lá, eu pego minhas coisas, boto para ali, vou para lá e vou viver a riqueza que está sendo gerada lá. Porque, se a minha grana está indo para lá, se a grana do mundo inteiro está indo para lá, por que as pessoas não podem ir? Não podem, porque aí você tem a questão das soberanias, dos nacionalismos. Né? Então, quando se fala de grana, não há nacionalismo. A grana vai. Quando se fala de pessoas, de pobreza, aí cada um fica no seu lugar. Cada um vai curtir a sua lombra, onde está, e resolver os seus problemas internamente. É esse o problema de você não ter um desenvolvimento interno. Tá? Então, os clássicos eles dizem, cara, para que eu vou produzir carro no Brasil se é muito mais barato eu comprar carro lá de fora? Não tem sentido. Né? Em tese, se o Brasil nasceu e ele consegue produzir soja barato, vamos produzir soja, e trazer dinheiro de soja para cá. Beleza. E se um dia a soja deixar de ser uma commodity que vale a pena, o Brasil está ferrado. Se um dia, como aconteceu, né? Está aí um exemplo muito claro para todo mundo ver, de dois elementos fundamentais que essa guerra ferrou com essa lógica da classe, que é o refino de petróleo e os fertilizantes. O refino de petróleo e os fertilizantes, não há motivo pelos quais o Brasil está sofrendo com o preço ou com a falta desses produtos agora. A Petrobras ela investiu ao longo de muitos anos, né, até antes do governo Temer, na extração de petróleo, no refino e na distribuição. Era esse o objetivo. Era monopólio. Eu não estou defendendo monopólio, mas eu estou dizendo que ela tinha investimentos pesadíssimos em refino, extração, refino o que é? É transformar petróleo em combustível mesmo, em gasolina, em diesel e gás. E distribuição, pegar e sair mandando para os estados, para os postos e tal. Era isso que a Petrobras fazia. Com a descoberta do pré-sal e com o fim do governo do PT, por conta de todos os prejuízos que todo o problema do petrolão causou à Petrobras, que não foi só o problema do petrolão, mas a Lava Jato causou muito mais esses problemas, porque o grande prejuízo da Petrobras, eu não estou criticando a Lava Jato, tá? Mas o grande prejuízo da Petrobras decorreu não do roubo. O roubo tirou muito dinheiro deles, mas o roubo não tirou nem 5% do valor de perda de mercado da Petrobras. O valor de perda de mercado da Petrobras decorreu da crise do risco do hazard risk, né, que é esse risco
de um prejuízo por conta da corrupção, e aí o valor das ações caíram aqui, caíram lá fora, a empresa passou a ser uma empresa sem credibilidade, e aí, de um roubo que dizem, estimam ser um roubo de 3 bilhões, e que não foi isso tudo, mas vamos supor que tenha sido 3 bilhões, você passou a um prejuízo total de 95. O roubo causou prejuízo de 95? Provavelmente. Né? Se o roubo não tivesse sido descoberto, não causaria esse prejuízo de 95, ia ficar só dos 3. Como o roubo foi descoberto, como se utilizou politicamente todo esse processo e a coisa tomou uma dimensão que tomou, isso foi para 95. A Petrobras quebrou. Qual foi a decisão estratégica do país naquele momento? Bom, o que dá dinheiro no Brasil? Extração. O que a Petrobras é boa? A Petrobras é a melhor empresa do mundo em extração de petróleo. A Petrobras é boa em extração de petróleo. Vamos concentrar na extração e vamos se livrar dessa lógica de refino e distribuição. Vamos vender. A gente não precisa refinar no Brasil. A gente pega o petróleo, exporta o petróleo com preço bom e alto, a gente exporta o petróleo e compra a gasolina. Pronto, a gente não precisa se dar o trabalho. Tem refinaria no Brasil, então a gente vende as refinarias, elas vão ser refinadas aqui no Brasil. Feito isso, privatizamos. O que acontece? As refinarias que já não são mais da Petrobras, que passaram para a mão de outras empresas lá fora, cobram aqui o que as empresas lá fora cobram. Então, ter refinaria aqui ou não ter é indiferente. A gente vai comprar na refinaria no Brasil, vai pagar pelo petróleo o preço que se paga na refinaria do exterior. Né? Então, a gente tem petróleo, é como se a gente plantasse cana, mandasse cana para o exterior e importasse saúde de cana. Né? Foi essa a lógica de se livrar, né, das refinarias. Eu não vou discutir se foi certo ou se foi errado a tomada de decisão, apenas que o contexto que criou esses elementos, né, no final das contas, nos levaram a esse problema agora. Podia não ter levado, podia ter dado certo, mas trouxe. Daniel, pode falar. Pode ativar o som, Daniel. Oi, professor. Boa noite. Eu achei interessante esse seu comentário a respeito da Petrobras, né? E me veio um insight aqui que pode ser, assim, porque terminou, hoje nós podemos enxergar como um erro, né? O que foi feito. E é um erro que pode ocorrer, né, se repetir devido à possível privatização da Eletrobras, né? Então, é algo que pode acontecer novamente, porque se trata de uma matriz energética também, né? Pois a diferença, Daniel, eu acho até que pode sim, existe o risco se a gente passar por um problema sério com matriz energética e energia é o bem mais valioso, não é o mais importante, né? Porque a gente tem bens naturais que são muito mais importantes, né? A gente tem a vida como o maior bem de todos, mas enfim, isso aí já é uma questão espiritual, não cabe a gente discutir isso na economia. Mas existe valor, na economia existe valor para a vida, sabia disso? A vida tem valor para a economia, tem um valor específico, a gente consegue calcular o valor de uma vida. Mas a energia é dos bens mais importantes que existem na lógica das matrizes econômicas mundiais, né? E obviamente, quando você abre mão, porque a questão não é privatizar por si só. Eu não sou contra a privatização. Eu absolutamente não sou contra a privatização, mas é preciso que esse processo seja um processo estratégico, né? Que eu crie elementos que façam com que eu tenha condições de indústrias estratégicas, como são a de energia, elas precisam, ou como é a de energia, ela precisa ter efetivamente um plano que garanta que numa crise o país não fique à mercê de um governo estrangeiro, que pode até ser um governo com interesses antagônicos. Vejam que a gente, sabe esse negócio do fertilizante? A gente volta para a Petrobras. A Petrobras ela tinha investimento em polos químicos de produção de fertilizante no país. E todos esses polos de produção de fertilizantes,
eles, primeiro, que não tem nada a ver com terra indígena isso, tá? Esse papo de que a gente precisa explorar minério em terra indígena, balela. A grande massa de elementos, as grandes jazidas, né, de elementos químicos necessários para a produção de fertilizantes estão fora de terras indígenas, tá? Tanto é que a gente já teve um polo, o Brasil já foi autossuficiente em produção química. O que o Brasil fez? O Brasil resolveu vender essas plantas de indústria química para as plantas russas, que sempre foram o maior produtor do mundo. O Brasil não precisava da Rússia e todo mundo precisava da Rússia para fertilizantes. O Brasil precisava da Rússia? Não precisava. E aí o que o Brasil fez? Vendeu. Quem comprou? A Rússia. Aí você fala, bom, a Rússia comprou, mas as indústrias estão aqui. Não, a Rússia não é boba. Ela está vivendo da extração dos minérios dela. Então, dos elementos químicos que ela tira da própria terra, ela não vai deixar tirar o daqui. Ela simplesmente usou as nossas plantas para as misturas, mas as extrações não são mais feitas aqui. Então, o que a gente tem aqui de planta traz fósforo, traz nitrogênio, traz os elementos que fazem o adubo, e aqui mistura. Mas tudo tem que vir lá de fora, tem que vir da Rússia. Então, também foi uma falta de estratégia. Enquanto o mundo estava no multilateralismo, ótimo. Agora que o multilateralismo está acabando, a gente vive um risco muito grande. Brenda, pode falar. Professor, eu ia falar justamente isso, sobre a questão dos fertilizantes, né, que a gente produz muito, abertura muito, tem uma produção muito grande, né, de alimentos, né, agricultura, mas a gente importa, é muito dependente, né, não só da Rússia, né, mas principalmente da Rússia, porque eu estava lendo sobre isso, né, para fazer uma das perguntas, e importa muito da Rússia, né, o principal fornecedor, mas também de outros países, então acaba que é um país que produz muito, tem muita capacidade de produzir, né, em termos de produtos agrícolas, mas que tem essa dependência, né, e que estão estudando essa questão para o Brasil se tornar independente, começar a produzir os seus fertilizantes, né, e não ter toda essa dependência, né, e acaba que prejudica a safra, tem uma projeção de que prejudique a safra desse ano e do próximo ano, né, mesmo com os estoques de fertilizantes, né, diante do cenário que a gente está vivendo. Exatamente. E tem mais um detalhe também, que é o seguinte, Brenda, você tocou no ponto certinho. A gente tem um problema que o outro país que vende muito fertilizante é o Canadá. O Canadá também produz muito. Tudo que é exploração minerária, o Canadá é muito forte mundialmente, né? Então, o Canadá também produz muito, e eu acho que o Brasil importa até mais do Canadá do que da Rússia. A Rússia foi toda a nossa produção que foi adquirida, que foi substituída, né, do que a gente tinha de produção interna para de produção externa. Mas veja, a gente tem uma peculiaridade aqui. Caramba, você estava falando, eu lembrei, e aí eu fui voltar ao assunto e me perdi na observação que eu ia fazer em relação a isso. Em relação à agricultura, né? Em relação à agricultura, eu não sei se vocês sabem, nós somos o celeiro do mundo, mas a gente tem um problema muito, muito sério de que a gente tem uma dependência total, né, de outros países em relação a toda essa produção. E o que a gente produz não alimenta ninguém praticamente, né? Bom, o que você está falando? Estou falando o seguinte, olha só. A China, ela investe no mundo inteiro, ela está comprando tudo no mundo inteiro. E ela chegou no Brasil com a intenção muito clara de investir na agricultura brasileira. Mas ela não teve coragem de investir na agricultura brasileira por conta das instabilidades. Eles queriam comprar terras, eles iam comprar as terras, essas fazendas desses grandes, desse pessoal do agronegócio, eles saíam comprando tudo. A China ia comprar todas as nossas terras. Ia ter uma coisa muito boa se a China comprasse todas as nossas terras. Eu vejo uma grande vantagem nisso. Alguém vê? Se a China comprasse todas as nossas terras e passasse a plantar e eles assumissem o nosso agronegócio. Eu só vejo uma vantagem nisso. E acabar sertanejo. A gente não ia ter que mais escutar sertanejo. Os caras não iam botar essas duplas para cantar essas músicas chatas para a gente ficar ouvindo o dia inteiro e tudo quanto é rádio que passa. Né? Então, acabava essa galera aí tocando sertanejo. Então, ia ser a única coisa boa que ia ter desse processo. Fora isso,
a gente ia ficar totalmente dependente do capital estrangeiro. A China não fez isso. Não fez isso. Mas o que a China tem? A China tem, olha só, nós temos a terra. Toda a produção dos equipamentos que são necessários para ser extremamente intensiva a nossa agricultura e uma das mais eficientes do mundo é produzida, sabe por quem? Pela China. Então, e esses equipamentos eles têm uma durabilidade muito pequena. Então, são caríssimos, uma fortuna. Todo o dinheiro de importação que a gente tem que vai para o agronegócio vai para esses equipamentos, vão para esses equipamentos. Eles têm tecnologias cada vez mais... Vocês já viram, né? Aquelas colheitadeiras, bom, enfim, são equipamentos extremamente complexos, de altíssima de intensidade de capital, né? Então eles são extremamente intensivos em capital e eles são todos produzidos e feitos pela China, vendidos pela China. A gente tem uma baita de uma indústria de tecnologia agrícola no país que foi conduzida por uma empresa pública que se chama Embrapa. A Embrapa é uma das maiores empresas em termos de tecnologia agrícola do mundo. Mas sabe o que a Embrapa produz? Pesquisa. Efetivamente, produz muito pouco do que ela pesquisa, do que ela desenvolve. Então, a gente teria condições de ser o maior produtor de semente com as maiores qualidades do mundo e não faz isso. Quem são os maiores produtores de semente do mundo? São indústrias chinesas que estão na Europa Oriental. Então, a semente do que a gente produz, também as melhores e as que são mais consumidas no país, são produzidas por empresas, por indústrias chinesas. Tá? Fertilizante, vem da onde? A gente acabou de ver, do Canadá e da Rússia, principalmente desses dois países. Então, o que nos sobra? A terra e a mão de obra. A terra, a gente tem em abundância. A terra ela não custou caro para os proprietários de terra, mas ela está concentrada na mão de poucos proprietários de terra. A terra no país, o Brasil é um país com maior concentração de terra na mão de poucas famílias dos países desenvolvidos. Dos países desenvolvidos não, dos países democráticos, vamos chamar assim. Tá? Então, existe uma concentração enorme na mão de poucas pessoas dessas grandes quantidades de terra. Toda a riqueza que o Brasil produz hoje em dia a maior parte, toda não, né? Eu faço alguns exageros aqui, mas é preciso levar em consideração. Toda não. Mas o que faz com que nós tenhamos algum PIB nesse país hoje em dia, né? Algum tipo de crescimento econômico, por menor pífio que seja, ou quando a gente não tem uma queda no crescimento econômico tão considerável, é porque a indústria, o agronegócio é que segura a nossa economia, porque é a nossa maior fonte de recursos econômicos. Essa grana vai para onde? Vai para o agronegócio. O agronegócio do Brasil é extremamente intensivo e tecnológico. Então, a distribuição de renda dessa grana não fica concentrada na mão desses poucos donos da terra. Parte vai para custo, o custo volta para o exterior, né? Então, parte vai para esses produtos de semente, fertilizantes, equipamentos que vai para o exterior. Óbvio que aqui dentro tem quem importe, que fica com grana, né? Tem quem dê manutenção, que fica com grana, sim, mas o pesado vai para fora. E é uma indústria que tem poucos empregados, poucos trabalhadores, porque é muito intensivo. Então você não tem muito empregado para receber salário dessa indústria. A indústria cresce, gente de muita grana, beleza, mas essa grana fica na mão de quem? Né? E é por isso que esses caras estão trilionários. Né? Estão trilionários. Muito bem. E aí vem um terceiro detalhe a respeito disso, que é um detalhe que a gente precisa considerar também. Qual é o nosso maior produto de exportação que gera toda essa riqueza? Soja. Vocês sabiam disso? A soja é nosso grande produto. Todos os outros... A soja, ela vale tanto no mercado internacional, ela vale tanto a pena, que ninguém mais tem... Assim, ninguém também é um exagero. Que a grande maioria dos produtores de intensivos não tem interesse em produzir soja. Todo mundo só quer produzir... Só um pouquinho.
Eu perdi aqui a linha do raciocínio. A grande maioria dos produtores só querem produzir soja, não querem produzir outros elementos, outros produtos agrícolas. Eles só produzem outros produtos agrícolas nas entre-safras, no que eles chamam de safrinha. Então, na época da soja, todo mundo vai para a soja. E aí acabou a época da soja, aí tem a safrinha, na safrinha uns plantam feijão, outros plantam milho e tal, e assim vai. Né? O que sustenta o alimento no Brasil hoje em dia, para que a gente possa comer outras coisas, é a agricultura familiar. E aí eu pergunto para vocês, bom, a gente viu essa semana que 60% da alimentação do mundo é produzida pelo Brasil. Você acha que 60% da população mundial come soja? Não, Bom, mas soja, o gado come, né? quem come é porco, exatamente. Quem come é gado, quem come é porco. Então a gente está produzindo soja para mandar para a China fazer ração para porco. O Brasil não é o celeiro do mundo, o Brasil é celeiro de porco. O Brasil é celeiro de porco. Né? A gente está produzindo toda. E olha, e quando a gente exporta soja, a gente não só exporta soja, a gente exporta recursos hídricos de uma imensidão. Porque para produzir soja, a gente está detonando a natureza, a gente está detonando recursos hídricos. Né? Porque o agronegócio ele destrói a natureza do jeito que ele é feito. Tanto com o agronegócio, contaminando as nossas bacias, como com a utilização para irrigação e etc. Né? Além disso, a corrosão do solo, enfim. Então, eu não sou contra o agronegócio, mas a gente precisa olhar as coisas como elas são. A gente precisa olhar as coisas como elas são. Né? Enfim, é isso. E aí a gente volta para aquela lógica, né? Para onde é que está indo esse dinheiro que vem para o Brasil? Está indo para fora. Tá? Igor, a moeda nada mais é que um ativo utilizado para realizar transações. Isso mesmo, Igor. Se vir como reserva de valor e unidade de conta. Muito bem. Essa lógica de unidade de conta é aquele ponto que eu estou falando para vocês, né? A padronização dos elementos da moeda, né? De definir, a partir de dado momento, é uma referência de valor, é uma unidade de valor. É uma unidade métrica, né? Uma unidade métrica de valor. Como reserva de valor, ele vai representar um meio de transferir o poder de compra presente para o futuro. Exato. Eu não sei se vocês chegaram a estudar o tópico 3, que ele fala, né, de criação de moeda, de para que a moeda serve. Ela tem como um dos objetivos essa característica de ser reserva de valor. Né? O livro ele diz que a unidade tem dois objetivos, né? Unidade de conta e reserva de valor. A reserva de valor se caracteriza pela possibilidade de eu poder segurar o dinheiro que eu tenho em mãos e gastar amanhã. Então eu reservei, eu guardei o valor de hoje para amanhã. É como se eu pudesse guardar energia. Eu guardo dinheiro. Né? Obviamente que guardar a moeda em si, né, ela perde valor, mas eu guardo valor. Eu posso perder com o passar do tempo, mas eu guardo. Se for moeda pura, se eu não tiver mecanismos de reajuste e de atualização ou de conservação dessa moeda. Né? Então, isso também ajudou muito nesse processo de evolução da humanidade, porque às vezes eu matava um boi e tinha que trocar o boi. Se eu não encontrasse em 3, 4 dias pessoas interessadas no boi, o boi apodrecia, eu perdi o boi. E eu não reservava, eu não guardava o valor do boi. É esse o contexto da reserva de valor. Né? Aí os caras descobriram que eu podia meter a carne do boi em farinha, em sal grosso, em algumas coisas que conservavam por mais tempo. Então era isso, eu preservava por algum tempo aquela carne, mas ainda assim, em dado momento, ela estragaria, então eu perderia o seu valor. E quando passou a existir a moeda, parou de existir o risco, né, de eu perder todo o meu valor. Óbvio que as carnes ainda estragam, mas é muito mais fácil vender a carne agora, porque eu vendo para quem tem dinheiro e não necessariamente para quem tem bem em que eu preciso trocar. Tá? Então eu trouxe bem esses dois aspectos. Né? Aí ele coloca, uma moeda que não possui valor intrínseco é chamada de moeda fiduciária, ok. O que é o valor intrínseco de uma moeda? Não sei se todos entenderam a partir do texto. O valor intrínseco de uma moeda é quando ela tem quando ela representa um bem especificamente, quando ela tem uma reserva por trás, né? Uma base,
o nome, me fugiu o nome agora. Porra. Um lastro, esse é o nome. Né? Então, quando não há um bem, é só um papel que representa um valor, né, sem um lastro específico, como era o ouro, por exemplo, porque o ouro, quando o ouro foi moeda, ele era medido em gramas. Uma grama de ouro valia X reais, se eu tinha uma moeda de 30 gramas, eu tinha 30 reais. Né? Reais, estou fazendo a tradução para a nossa linguagem, mas eu tinha lá 30 ouros. Quando Judas traiu Jesus por 30 moedas, segundo conta a Bíblia, ele traiu por 30 moedas de um metal específico, e aquela moeda daquele metal tinha um peso no metal, e ela valia aquele peso daquele metal. Né? Então era isso que valia, era assim que as moedas eram tratadas. Em dado momento elas pararam de ter lastro, e passou a valer, a ter só seu valor fiduciário. O que é o valor fiduciário? O termo fidúcia, ele vem de garantia. Então, valor fiduciário, a moeda fiduciária é uma moeda garantida. Ela é garantida por quem? Pelo Estado que a emite. Então, por que eu tenho... O que é uma moeda? Por que o dólar é uma moeda fiduciária dos Estados Unidos? Porque o Tesouro Americano garante, se você tiver 100 dólares, se você precisar do valor relativo a 100 dólares, o governo americano garante que você tem ali naquela moeda. Antigamente, ele garantia isso a partir de um lastro que ele deixava guardado em ouro. Ele dizia o seguinte, olha, esses 100 dólares, se você eu garanto, se você quiser, você vem aqui e pega em ouro. Na década de 70, depois do Bretton Woods, acabou essa lógica de lastro das moedas, as moedas passaram a ter só o seu valor e não ter valor intrínseco nenhum, é só uma representação, né, do que há de bem da economia. E passou a ser muito mais um instrumento de política econômica do que qualquer outra coisa. Tá? Passou a ser simplesmente uma forma de remuneração caramba, eu estou ficando velho, estou perdendo a memória e esquecendo termos básicos, né? Pelo pagamento dos bens e dos insumos da economia, mão de obra, terra, trabalho, capital. Então, eu pago a partir dessas moedas fiduciárias, mas não necessariamente existe um respaldo por trás. Por isso, algumas moedas valem mais e outras valem menos. Por quê? Porque a fidúcia, a garantia de alguns governos é maior do que a de outros, né? Além da relação de oferta e demanda por aquela moeda. Então, por que a moeda de um país forte vale mais que a moeda de um país fraco? Porque é muito mais fácil você garantir, você se sentir tranquilo, garantido por um país forte do que por um país fraco. Por que o dólar vale mais do que o real? Porque, caramba, eu confio mais em quem? No governo americano ou no governo brasileiro? Quem me dá mais garantia da sua moeda? O governo americano é muito mais rico, tem muito mais condição de dar garantia. Né? E aí, obviamente, a partir disso, as pessoas procuram mais a moeda emitida pelo governo americano. E aí procuram menos a moeda emitida pelo governo brasileiro. Isso faz com que a demanda por dólar seja maior do que a demanda por real, e aí o dólar vale 5,5 vezes o real. Tudo bem? Então, essa é a lógica de moeda fiduciária. Professor? Tá? Oi? Dentro dessa lógica, como ficaria, então, a questão da Libra e do euro, se não me engano? Porque elas são, se não me engano, mais caras, né, para a gente. Mas o dólar, eu acho que é a moeda que manda no mundo. Então, como é que fica essa questão? O fato da moeda mandar no mundo não significa dizer que ela é a moeda mais forte. O euro e a libra, elas são mais fortes do que o próprio dólar, diretamente. Então, por isso que ela é mais forte do que a nossa moeda, né? Elas são mais fortes para a gente do que o euro é, do que o dólar é. E por que o euro e a libra são mais fortes? Porque tem uma demanda maior e tem uma oferta menor do que o dólar. É isso que manda. Assim, a garantia da rainha é maior do que a garantia do governo americano. Aí você fala assim, bom, mas por quê? A garantia do tesouro da rainha, né, que é o tesouro inglês. A garantia do Banco Central Europeu é mais garantida, a fidúcia dada por eles é mais garantida do que isso, aliado às questões de oferta e demanda,
ela é mais garantida, é melhor, como é que é? Dá mais segurança e valoriza mais as moedas. Agora, é só isso, professor? Não. No caso do euro em relação ao dólar, a gente tem, e o dólar em relação principalmente ao euro e à libra, que são moedas mais fortes, é porque a gente tem uma coisa que desequilibra, que são economias e garantias muito próximas, mas nem a Inglaterra e nem a União Europeia emite tanta moeda como os Estados Unidos emite. Os Estados Unidos eles praticam um quantitative easing muito maior do que as outras economias. Por quê? Justamente porque o mundo inteiro trabalha com dólar. O governo americano, a gente vai transitando pelas coisas de economia aqui nessa aula, que é impressionante. Enfim, mas vamos lá, vamos embora. O governo americano, o dólar virou padrão do comércio internacional. Então, todo mundo negocia em dólar. Então, o mundo inteiro demanda dólar. Como o mundo inteiro demanda dólar, a moeda se torna valiosíssima, né? Era para ser a moeda mais valiosa do mundo. Mas o governo se aproveita disso, se aproveita desses elementos para se financiar, para se endividar. Porque quando ele se endivida em dólar, ele consegue ter uma possibilidade mais fácil de pagamento, porque é só ele emitir, né, moeda. Então, emitir por meios de emissão de títulos, né? Então, uma coisa puxa a outra. O governo americano ele é deficitário todo ano em seu orçamento. Por quê? Porque ele consegue cobrir o déficit do orçamento a partir desses títulos que todo mundo deseja. Quando ele bota moeda na rua, todo mundo quer, mas ele bota muita moeda na rua. Então a oferta é boa. E aí não é suficiente para o preço ser maior do que o euro e a libra. Eu não sei se eu fui claro. Para mim, sim, professor. Para mim, sim. Eu não entendi muito bem, professor. Não, Stephanie. Porque, veja bem, o que define, né, se uma moeda é mais cara ou se ela é mais barata do que outra? A gente fala de câmbio, que outra tem nada a ver com a aula aqui, tá? Uma coisa que define se uma moeda é mais cara ou mais barata que a outra é a demanda por essa moeda, tá? Então, é a demanda e a oferta, beleza? O que acontece com o euro? Tem muita demanda e tem pouca oferta. Então, o euro tem lá o seu preço, é caro. A libra tem muita demanda e tem pouca oferta. Por quê? Porque são moedas garantidas, que os governos são fortes, que a economia é resistente, que as pessoas podem fazer reserva de valor de uma maneira muito mais tranquila, e porque os mercados são muito importantes. As pessoas querem entrar nesses mercados. Para entrar nesses mercados, eles precisam comprar essas moedas. São as maiores economias do mundo, além da China e dos Estados Unidos, elas estão ali na União Europeia, então todo mundo quer ir para lá, procuram essa moeda. Beleza? Os Estados Unidos têm uma economia maior e o mundo inteiro demanda a moeda dos Estados Unidos até mais do que demanda a moeda europeia e a moeda inglesa. Mas então por que a moeda europeia e a moeda inglesa valem mais do que a moeda americana? Porque, apesar da demanda ser muito maior pela moeda americana, a oferta da moeda americana também é muito maior do que a oferta da moeda inglesa e europeia. Então, essa oferta reduz o preço do dólar abaixo do preço do euro e da libra. É mais fácil comprar dólar do que comprar euro e libra. Tá? Então, como a oferta é maior, ela fica mais barata. E aí você pode me perguntar, mas e por que a oferta é maior? Porque o governo americano bota mais moeda para jogo para poder se financiar, né? Para poder fazer os seus próprios financiamentos. Melhorou? Melhorou, obrigada. Tá bem, Stephanie. Vamos lá, a quantidade de moeda disponível na economia é conhecida. O texto do livro vai trazer o capítulo inteiro aqui, tá? Um resumo muito bom até agora. Hein? A quantidade de moeda disponível na economia é conhecida como oferta monetária. A política monetária é delegada pela a instituição do Banco Central. Sim, a política monetária é dada, e quem faz a política monetária de um país é o Banco Central, que tem a função de controlar e ajudar a moeda e sua economia no país.
Bom, o Banco Central tem a obrigação de controlar a moeda, né? Então ele tem a obrigação de controlar a inflação e de controlar, de fazer o controle da política monetária do país. Então a gente chega aqui nessa lógica de ter que entender a separação entre política monetária e política cambial. Política monetária e política cambial não, política monetária e política fiscal. O que a gente viu nas últimas aulas, a gente estava falando de política fiscal. Aumentar imposto, reduzir gasto, orçamento, que o governo coloca, que ele não coloca. A política fiscal, uma política fiscal um governo mais fiscalista, com a política fiscal mais restritiva, que são os governos clássicos que pensam que o superávit, né, e o governo não gastar vai fazer com que a economia cresça, porque vai ter mais investimentos, enfim, aquela lógica do ciclo que a gente viu lá passada. Os governos desenvolvimentistas ou menos fiscalistas acham que a política fiscal tem que ser expansionista, o governo tem que gastar e tal. Então, aquilo é a política fiscal. A política fiscal é um elemento de política econômica. Um outro elemento de política econômica é a política monetária. E a política monetária é o controle da moeda e da taxa de câmbio. Mas a gente está falando só de moeda agora. Principalmente do controle da moeda, a política monetária trata. E quem é o responsável pela política monetária? São os bancos centrais de cada país. Então, todo país tem um banco central responsável pela política monetária. Tá? Quando a gente tem, o Brasil, a partir de agora, né, o governo Bolsonaro fez isso, a gente passou a ter um banco central independente. Os outros países do mundo desenvolvidos e capitalistas também têm governos, também têm bancos centrais independentes. Foi sempre uma demanda do mercado que o Brasil tivesse um banco central independente, e depois de muitos anos de discussão, o Brasil passou a ter. A grande realidade é que no governo Fernando Henrique e no governo Lula, o Banco Central não era independente, mas tinha independência, não havia intervenção, né? Tanto é que o Banco Central botava taxas que ferravam a política fiscal, as taxas de juros do Banco Central eram gigantescas, o governo ralava com aquelas taxas de juros, mas não interferia. Mas o governo Dilma interviu no Banco Central, sim, e não deixou o Banco Central atuar da melhor maneira possível, e a gente teve uma série de problemas econômicos porque houve a intervenção. E aí o governo Temer não teve tempo de fazer a mudança, no governo Bolsonaro essa mudança foi feita. Tá? Aos que defendam, aos que não defendam. Normalmente, os clássicos, o pessoal da direita defende a autonomia do Banco Central, normalmente o pessoal da esquerda é contra a autonomia do Banco Central. O argumento de quem é a favor eu já dei, e de quem é contra é que a política monetária é uma política de governo. Quando você dá independência para o presidente do Banco Central, essa política de governo pode não ser seguida, né? Porque para os keynesianos, os desenvolvimentistas, a moeda ela não é neutra. Você consegue fazer política a partir da moeda, como foi a recuperação da Europa depois pós-crise de 2008. Para os clássicos, não, isso não acontece. Então, por isso essa divergência. Como os desenvolvimentistas keynesianos acham que a política monetária gera riqueza, eles acham que isso tem que estar na mão do governo e não pode ser independente, porque você pode, um Banco Central independente pode botar tudo a perder de uma política fiscal de um governo que queira desenvolver o país. Os clássicos acham que a política monetária é neutra, que ela não gera riqueza, que ela, no máximo, se tiver desregulada, gera inflação. E por isso que o Banco Central tem que controlar de maneira independente, para não deixar gerar inflação. Entenderam a diferença? Hein, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Beleza, Daniel. Então a lógica é essa. Então por isso que a gente tem uma discussão política. Independência do Banco Central, não independência do Banco Central. É justamente por isso, porque as pessoas veem de forma diferente, a partir das suas crenças econômicas. Tá bem? Ainda no Igor aqui. Tá, e ele fala, né? Aqui, ó. Tá, a quantidade de moeda disponível em uma economia é conhecida como oferta monetária, a política monetária delegada ao Banco Central. E o Banco Central tem função de controlar e ajudar a moeda da sua economia e a economia do país. Pelo fato de ser difícil julgar quais ativos devem ser incluídos no estoque monetário, existem unidades medidas para a moeda. Como moeda corrente, não são unidades de medida, tá, Igor? Na verdade é o seguinte, quando o Banco Central tem essa função de controlar a quantidade de moeda no país, como eu disse para vocês, os clássicos acham, a partir de uma equação que eu não vou trabalhar de vocês, então isso não é porque eles acham só não, porque eles desenvolveram uma equação e a partir dessa equação eles conseguem provar que a moeda é neutra, que se eu criar mais moeda eu não gero mais riqueza,
que, na verdade, o que eu gero é mais inflação, a partir daquilo que eu falei para vocês, da curva LM, lembra? Você desloca a curva LM e aí você gera mais inflação, segundo a lógica dos clássicos, porque você gera a curva LM. Os keynesianos acham que no curto prazo não dá tempo, então, de gerar inflação. Então, a economia já reage e já resolve o problema. A gente viu isso nas aulas passadas. Os clássicos acham isso, então, que para que serve o Banco Central controlando essa política monetária, essa quantidade de moeda na economia? Serve para que não se crie inflação. E por que essa quantidade de moeda na economia é importante? Porque é o seguinte, à medida que eu tenho mais moeda, olha só, vamos supor, existem 10 produtos X no mercado, tá certo? Esse produto, ele custa 1.000, tudo bem? As pessoas não têm, poucas pessoas têm condição de comprar esse produto, porque as pessoas ganham ou só tem disponível no mercado poucas pessoas que têm 1.000 para dar naquele produto. Aquele produto custa 1.000, tá? Tá entendida a situação? O exemplo que eu dei até agora? Existem 10 produtos, esse produto custa 1.000 e poucas pessoas querem aquele produto, então ele se mantém a 1.000, beleza? Se por um acaso a quantidade de dinheiro no mercado aumenta, se muita gente passa a ter mais dinheiro, porque a inflação a quantidade de moeda é o estoque total de moeda no mercado, tá? Se a quantidade total de moeda no mercado aumenta, aquele cara que tinha 1.000 passa a ter 2.000, o cara que tinha 800 passa a ter 1.500, todo mundo passa a ter muito mais dinheiro. Porque a quantidade de moeda abriu, todo mundo passou a receber mais daquela moeda. O que vai acontecer com aquele produto que custava 1.000 e que só tinha 10? Ele vai ser acessível para todo mundo. A demanda vai aumentar. Como a demanda vai aumentar, o que vai acontecer? O preço aumenta. É a consequência da inflação, né? O preço vai aumentar. Beleza? Então, para os clássicos, toda vez que há um aumento nessa quantidade de moeda, há aumento de preço. Em havendo aumento de preço, há inflação, isso ferra a economia. Então, qual é a lógica dos caras? A gente precisa saber o total de moeda que existe no mercado. Então, para isso, existe um modelo chamado teoria quantitativa da moeda. A teoria quantitativa da moeda, ela define, ela consegue calcular quanto que a gente tem de moeda e ajusta isso à medida das variações de inflação. A inflação cai para deflação, o Banco Central pode colocar mais moeda, aí vai chegando na inflação, ele vai diminuindo as moedas, tá certo? Ele vai diminuindo a quantidade de moeda, ele vai regulando a quantidade de moeda no mercado, para poder ajustar essa quantidade de moeda a um patamar ideal de inflação. Moeda e taxa de juros, é isso que regula a inflação. Tá bem? E como é que o Banco Central faz isso no mercado? Deixa eu ver aqui. 10h23, 7 minutinhos só. Como é que o Banco Central faz isso? Em princípio, a partir de um mecanismo, né? Antes da gente falar de base monetária, que base monetária é do capítulo 3. Então a gente não vai falar disso agora, não. Capítulo 3 não, do 4.3. Mas a gente está falando de quantidade de moeda. Como é que o Banco Central faz isso? Nas operações de open market, né? O mercado aberto, mas ele é conhecido como operação de open market. O Banco Central ele passa a comprar e vender títulos. Tá? Quando ele quer botar dinheiro no mercado, ele compra títulos, inicialmente títulos do governo. E essa é a lógica, comprar títulos do governo. Né? Os títulos do governo que estão no mercado, o Banco Central vai e começa a pagar mais por esse título. Eu quero botar dinheiro, está tendo deflação, o mercado está precisando de liquidez. Então, o Banco Central vai lá e compra título do governo. Quando ele compra título do governo, ele tira dinheiro das suas reservas e coloca no mercado. Beleza? E aí ele aumenta a quantidade de moeda. Aumentou a quantidade de moeda, você estabelece equilíbrio da economia para um patamar onde volte aos preços a subirem e a economia a ver uma produção e tal. Começa a ter excesso de bem, a inflação está aumentando e tal, aumentei juros, não deu certo, agora beleza, se eu aumentei juros não deu certo, bora enxugar a economia, vamos vamos vender os títulos a um preço mais barato, para ser interessante. Aí todo mundo começa a comprar os títulos do governo de volta, que estão na mão do Banco Central, esse dinheiro volta, o Banco Central vai entesourar esse dinheiro, vai deixar guardado nos seus cofres, e ali ele guarda aquele dinheiro. Tá? Então, é essa a lógica da quantidade de moeda corrente
que existe na economia. Só que para fazer esse cálculo, e é isso que a gente vai ver no tópico 4.3, a gente precisa, o Banco Central precisou definir o que é essa quantidade de moeda. Porque a quantidade de moeda não é só o dinheiro, o papel, né? Ainda mais agora, que nem isso a gente já nem vê mais, né? Quem tem dinheiro aí? Alguém consegue tirar uma cédula de dinheiro e me mostrar? Aqui é muito pouco provável. Deve ter uma outra pessoa que tenha, mas é muito pouco provável. Eu fico anos sem ver uma cédula de dinheiro, né? Eu nunca recebi, por exemplo, uma cédula de R$200. Eu nunca vi uma cédula de R$200. Nunca nem vi a cédula de R$200. Né? Então, porque a gente não usa mais o dinheiro corrente. Então, tudo o que se transforma em meio de pagamento entra nessa base monetária. E é isso que o Banco Central precisa fazer para quantificar. E aí surgem formas de política monetária a partir dessa lógica, né? do que é oferta de moeda, da moeda que tem disponível no mercado, em relação à base monetária. É isso que é a teoria quantitativa da moeda. A gente vai falar um pouquinho disso na próxima aula. Tá bem? O problema dos bancos do sistema monetário vem para a interação moeda corrente e depósito à vista. E o banco reserva essa moeda para terceiro, pois é um local seguro. Porém, os bancos podem emprestar a terceiros e tal. Bom, beleza. O que ele está querendo falar aqui? Ele está querendo falar aqui o seguinte, olha só. O livro, ele começa com a lógica simplificada até chegar à vida real. Eu vou partir direto para a vida real para vocês entenderem. Imagina a seguinte situação. Como é que funcionam os depósitos à vista em banco? Para que serve um banco? O banco ele serve para o seguinte. Eu faço 22, 26. Eu vou deixar isso para a próxima aula, tá? Porque não vai dar tempo de eu terminar até 10h30. A explicação é um pouco maior. Beleza? Beleza. Então tá, pessoal. Próxima aula a gente continua com esse mesmo assunto e volta a discutir um pouco mais o que está no fórum e a gente volta a falar mais da moeda e teoria quantitativa da moeda. Tá bem? Sim, Tá, professor. professor. Boa noite. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela Boa noite, atenção. professor. Boa noite a todos. Obrigada, professor. Boa noite. Até quinta. Bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Professor, já adianta o 4.3 e o 4.4 ou ainda não? Só o 4.3. Beleza, obrigado. Boa noite, professor. Valeu. Pode falar, inclusive. Professor, Tchau, tchau. Professor, Opa, pode falar. aproveitando, acho que o pessoal já não tem mais dúvida, é só uma besteirinha que me veio aqui, quando você estava falando a respeito do valor intrínseco da moeda, né? Durante aquela leitura daquele item, essa transição, ela, assim, pelo menos durante a minha leitura, eu tive para mim pareceu ter sido uma transição muito natural, né? Assim, desse valor preso a um objeto material, como por exemplo o ouro, e depois a cédula passou a ter um valor intrínseco, né? Um valor que nós atribuímos a ela. Só que, desenvolvendo esse argumento, você chegou a falar que uma moeda ela é tão valiosa quanto, dependendo da confiabilidade das pessoas no governo daquele local, correto? Por isso que o dólar vale tanto. Não, desculpa. Não é em relação às pessoas que estão no governo. Eu até Não, acho o governo que em si, né? Que você quis dizer. Do Estado em si, tá? Do Estado da em si, institucionalidade, da confiança que se tem naquele Estado que da solidez, no caso. o agente. Da solidez e até de questões de insegurança jurídica, enfim. Enquanto mais instável o Estado, menos fidúcia ele dá à sua própria moeda, né? Sim, com certeza. Acho que era exatamente isso que eu queria dizer. Me expressei de maneira equivocada. Não imagino que fosse mesmo. Mas para chegar ao ponto do que eu queria perguntar, é porque durante a década de 90, teve ali um breve momento em que o real estava valendo o mesmo que o dólar. Mas isso foi algo atribuído pelo próprio governo, né? E não devido à confiabilidade que o governo passava. Correto? Então, correto, Daniel. Na verdade, assim, é verdade. A gente tem dois regimes de câmbio, porque existe o câmbio flutuante e o câmbio fixo. O câmbio fixo, alguns países adotam o câmbio fixo, né? A China, ela fixa o câmbio.
A maioria dos países do mundo são pobres. Agora não. O modelo chinês ele tem mudado isso. Mas o natural é que a gente deixe a nossa moeda variar de acordo com o valor de oferta e de demanda. Sobe, desce, assim, é o mercado, beleza? Mas existe um modelo de câmbio fixo, que eu digo, minha moeda vale tanto, e está estabelecido. No Brasil, até o governo Fernando Henrique, o Brasil não tinha câmbio flutuante. Entendeu? Até os outros governos do Brasil não tinham câmbio flutuante. O câmbio flutuante surgiu no Brasil. O plano real é muito recente. Era atribuído. O valor do real é tanto. E se estabelecia pronto. No Fernando Henrique, ele estabeleceu um sistema de âncora cambial. A âncora cambial ela funcionava assim. Eu tinha um câmbio flutuante, mas dentro de certo limite. Entendeu? Então, se fosse agora, o governo Fernando Henrique começou assim, tá? Para depois chegar no flutuante livre, que foi o Fernando Henrique também que estabeleceu. Mas precisava de uma fase de transição. Então, ele criou a cambial, que era assim, olha, se fosse agora, né? O dólar, o câmbio é livre entre 4 e 5 reais. Não pode passar de 5, nem pode baixar de 4. Se passar de 5, ferra os importadores, se baixar de 4, ferra os exportadores. Entendeu? E ficava nessa lógica. E não era livre mercado. Né? Então, cada país tem o seu modelo. A China, por exemplo, ela foi uma grande exportadora para o mundo inteiro durante todo esse processo de boom de crescimento econômico da China, porque ela trabalhava com câmbio fixo, subavaliando a própria moeda. Quando ela subavalia a própria moeda, fica muito barato comprar da China. E aí todo mundo só queria comprar da China. Depois que ela tomou conta do mercado, que desenvolveu sua própria indústria, que estava todo mundo dependendo da China e comprando da China, só o Brasil que só vendia para a China, né? Todo mundo comprando da China, a China liberou o câmbio dela, e aí deu uma flutuada no yuan, e o yuan passou a ser uma moeda um pouco mais flutuante, mas ainda assim o Estado interfere na cotação. Se por acaso começar a haver uma valorização excessiva que vai atrapalhar as exportações da China, o governo chinês, que é um governo central, autoritário, não vai deixar o seu capitalismo, né, de Estado perder esse crescimento econômico, esse ganho econômico. Entendeu? Ah, sim, entendi. Ficou bem mais claro, professor. Acho que acabou a bateria, porque tá falhando seu microfone. Opa, peraí, deixa eu... voltou. Voltou. Então tá. Então, se naquele momento que foi estabelecido 1 para 1, foi estabelecido 1 para 1, e depois disso o câmbio está livre. O câmbio foi aumentando. Chegou em dado momento, ainda no governo de Fernando Henrique, que houve uma máxima desvalorização, uma desvalorização de 60%, que foi para 1,60 e tal, e aí foi chegando perto de 2, se estabeleceu no valor real do que era o real, né, daquela época, em R$2. E assim, meu querido, ficou durante muitos anos, por volta de R$2, né? O câmbio. Então, foi isso que aconteceu. Chegou no valor real de R$2, mas levou um tempo. Foi preciso, por exemplo, essa máxima desvalorização do governo Fernando Henrique foi uma máxima desvalorização em que foi quando ele liberou a âncora, e a âncora estourou, foi para um câmbio mais real, perto de 1,60. Quando você sai de 1 para 1,60, meu caro, é pouco. Quando a gente pensa num dólar 50 centavos, Mas imagina que tinha contrato em dólar. O contrato subiu 60%. Tinha um monte de empresa quebrou com essa máxima valorização de 60%. Porque o cara tinha um contrato em dólar, por exemplo, eu importei mercadorias a $1.000. Eu ia pagar R$1.000. Eu vou ter que pagar agora, nesse mês, ao invés de pagar 1.000, 1.600. Eu estou falando de 1.000 e 1.600 como exemplo, mas era 1.600.000. Era, né, de 30 milhões passando para 48, enfim, absurdos assim, que inviabilizaram os negócios, as empresas não tinham como honrar os seus compromissos e quebrou muita gente. Mas foi uma medida extremamente necessária, que se não tivesse feito isso naquele momento, por mais dolorido que fosse, o plano real tinha dado errado. Né? E o plano real foi o patamar e o elemento necessário para o crescimento econômico do Brasil que veio em seguida aí, durante alguns anos. Entendeu, Daniel? Entendi, professor, ficou muito claro. Obrigado. Beleza. É isso, pessoal. Vamos lá? Boa noite para vocês. Mais alguém tem alguma observação? Então tá, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Uma ótima noite.